Mateus, capítulo 23, versículo 37, que diz: e apedreja os que te são enviados. Vamos começar de novo, que está um pouquinho uns na frente, outro atrás. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não fizeste. Eu acredito que esse não é um texto desconhecido, é um texto, ao contrário, bem conhecido para o cristão, onde Jesus ele faz uma lamentação. Antigamente as epígrafes até costumavam destacar isso, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. E ele, olhando para Jerusalém, ele deixa escapar, ele deixa sair uma declaração que eu particularmente até considero um desabafo. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos debaixo das asas, igual a galinha faz, mas você não deixou. Ao contrário disso, você mata e apedreja aqueles que eu preparei e enviei até você para cuidar de você, para pregar a palavra, para te transmitir coisas especiais, e você não quis. E esse texto, irmãos, para mim, pelo menos para mim, ele remete exatamente àquela situação. Eu não queria dizer aquela pessoa, mas aquela situação onde aí sim algumas pessoas parecem rejeitar a aliança com Deus. Esses últimos tempos eu tenho observado, essas últimas 2 décadas pelo menos, que há uma crescente transformação do Evangelho em apenas uma religião. Como assim, pastor? Ouvir a igreja para encontrar pessoas, eu combato isso há tanto tempo. Ouvir a igreja porque eu tenho amigos, porque é um lugar onde eu conheço pessoas, onde eu posso sorrir um pouco, onde eu posso ter uma palavra de ajuda, de incentivo. É um lugar onde eu posso me congratular com aqueles que eu gosto. Alguns vêm porque tocam, outros porque cantam, outros porque pregam. Alguns vêm porque se acostumaram a naquele horário estar naquele determinado lugar. E eu tenho tentado dizer à igreja: não é isso. A aliança com Deus, ela perpassa sim por esse ambiente congregacional, mas ele não pode estar limitado a isto. A aliança com Deus, ela deve ir muito além desse momento que temos entre nós. Você consegue me entender? Sim ou não? Então Jesus dizendo aqui, ele fala: olha, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu desejei te proteger, colocar os teus filhos debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintos. Fala de proteção, fala de um carinho especial, de um amor totalmente diferenciado. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas a galinha, quando ela está com seus pintos ali novinhos, na minha cidade, na minha terra, costuma-se dizer: a galinha está choca. Meu irmão, se tu colocar a mão lá, te dá uma bicada, ela não quer saber o seu tamanho, a sua força. Ela vai agir em defesa dos seus pintos, e é mais ou menos isso que o Senhor Jesus tenta transmitir. Ele está dizendo: eu quis te proteger, eu quis te colocar, mas ao invés de permitir, você rejeitou.
E é uma coisa que às vezes passa despercebido, porque ele disse: olha, o que eu queria, o fim que eu queria, te proteger, mas para isso eu te enviei o quê? Profetas. Eu te enviei pessoas para te anunciar a palavra. Eu queria que você tentasse usar um pouquinho da sua memória, mistura um pouquinho também de sinceridade, e tenta lembrar quantas vezes a palavra de Deus já chegou até você. Quantas vezes aqui na igreja, através de um louvor, através de uma pregação que você ouviu em CD, em DVD, na internet, numa revista, quantas vezes sozinho, você lendo a Bíblia, o Senhor falou contigo, e você até concorda: poxa, isso é verdade, mas depois disso, você continua tomando suas decisões. Irmãos, estamos vivendo, eu creio, a última hora. Estamos vivendo o momento do fim, e ainda há aqueles simplesmente prisioneiros de uma visão secular e mundana, porque vêm à igreja, mas rejeitam a aliança com Deus. Você entende, sim ou não? Eu queria então falar sobre isso, sobre aliança com Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que Deus, Ele busca um relacionamento que envolva, repete comigo, sinceridade, intimidade e amor. Vou repetir: Deus busca um relacionamento que envolva sinceridade, intimidade e amor. A exemplo disso, nós temos um homem que Deus chamou Abraão, e a Bíblia mostra que Deus não queria com Abraão apenas um relacionamento Deus e servo. Olha o que nos diz Tiago capítulo 2, versículo 23. É uma revelação tremenda que o apóstolo Tiago aqui transcreve no seu livro. Diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se o quê? Que diz o quê? E creu Abraão em quem? Em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? O amigo de Deus. Olha isso. Ele creu em Deus, ele creu. Ah, pastor, se a pessoa crê em uma divindade, isso é religião, mas não é o que Deus vê, não é como Deus enxerga, não é essa a ótica de Deus. Deus não quer você apenas um religioso. Por que tem pessoas que têm raiva de vir para a igreja? Porque a igreja para essa pessoa é religião, e se ela não gosta de religião, ela não vai se sentir bem. Dê uma olhadinha em alguém que está perto de você. Como é que você descreveria essa pessoa? Ela está relaxada? Ela está se sentindo bem? Ou ela está incomodada? Eita, pastor, agora pegou o negócio. Meu irmão. Como é que você fica na presença de um amigo que você gosta? Qual é a sua reação diante daquele companheiro, aquela pessoa que você fala assim: poxa, essa pessoa é meu amigo, é minha amiga? Como é que você fica na presença dessa pessoa? Vou falar devagar, que eu estou agitado. Como é que você fica diante dessa pessoa? Irmãos, eu tenho aqui algumas pessoas que quando passa assim 2 dias, 3 dias, uma semana sem me ver, quando vem na igreja, eu sinto que a pessoa vem com, sabe, aquele abraço gostoso, saudade. E olha que a gente se vê pouco, mas imagina aquela pessoa que você tem intimidade, aquela pessoa que você tem parceria, amizade. Como é que você se sente? Então me diga, será que essa pessoa aí perto de você continua olhando para ele, para ela? Hoje não é dia de julgamento, mas é só para dar um exemplo. Como é que essa pessoa se sente na igreja? Incomodado, louco que a hora acaba ir embora para casa? Ou sente-se bem? Porque aqui diz
que Abraão creu. Essa crença foi colocada na conta dele como justiça. E além disso, ele ficou sendo conhecido como o amigo de Deus. Olha o que Deus quer, um amigo. Sabe como é que é um amigo? É aquele que anda junto. Amém? Amém. É aquele que tem prazer de estar perto. Eu queria mostrar um outro ponto. Olha o que nos diz aí o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. O que é que Jesus falou sobre isso? João 15, 15. Já vos não chamarei servos. Não vou chamar você de servo. Você é servo. Sua decisão é essa. Mas eu não vou te chamar assim. Sabe como é que eu vou te chamar? Olha o que Jesus disse, falando aos discípulos. Porque o servo, ele diz o porquê. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigo. Por quê? Tudo quanto ouvi do meu Pai, eu transmiti para vocês. Ou seja, eu não guardei nada em segredo. Tudo quanto, não foi uma parte, não foi outra parte, foi tudo quanto eu ouvi, eu falei para você. E eu vou te falar uma coisa, querido. Por que Jesus diz assim? Remete ao começo. Porque ele buscava amizade, uma amizade baseada em sinceridade, intimidade e amor. Por que em sinceridade, pastor? Porque quando você tem um amigo de verdade, não estou falando daquela pessoa que você convive, se encontra de vez em quando e se dá bem mais ou menos. Eu estou falando amigo de verdade. Amigo de verdade. E há pessoas que já foram tão decepcionadas que dizem: eu não acredito que tenha amizade. Não, pastor, é porque você foi ferido. Mas existem pessoas que são amigos de verdade. Existem. E quando você encontra um amigo de verdade, e aquela pessoa conquista a sua confiança, é verdade que você conta para essa pessoa quase tudo, e alguns contam tudo. Eu vou te falar uma coisa: existem situações que você conta para um amigo que nem a família sabe, nem parente de sangue sabe, e você conta para um amigo. Tem amigos que constituem uma amizade tão sincera. Eu não estou dizendo que você conte, eu não estou dizendo para você, e nem estou condicionando que é amizade, só é amizade se você contar tudo. Eu não estou dizendo isso, mas é uma tendência. Quando você encontra alguém de confiança, alguém que você fala: essa pessoa eu posso contar com ela a qualquer hora, a qualquer momento. Ela só não faz se não der, ainda tenta. Você abre o seu coração, é natural. E foi isso que Jesus disse: eu não quero mais tratar com vocês como servos. O servo não sabe, o servo tem uma dificuldade, o servo tem um limite. Eu quero tratar com vocês como amigos. E por favor, eu preciso fazer isso. Hoje tem uma... Mas preste atenção uma coisa: eu preciso incomodar essa pessoa para perto de você. Eu preciso que você pergunte para essa pessoa: Deus, o Senhor Jesus, é teu amigo? Eu não duvido que Ele seja teu Deus. Amém? Amém. Deus quer falar. Quem quer ouvir? Deus não fala à força no seu coração. Deus não entra de maneira forçada na sua vida. Por isso que Jesus disse: eu enviei pessoas para falar. Enviei profetas, outros que não eram profetas, mas eram enviados também. E ao invés de receber, o que é que você faz? Apedreja. Meu irmão, nem toda pedra é literalmente pedra. Às vezes uma patada que você dá na pessoa que vem com a palavra de Deus, às vezes uma palavra dura de rejeição que você dá para a pessoa que foi enviada por Deus para te abençoar, e ao invés de receber com carinho, com atenção, você rejeita. Deus quer falar, mas quem quer ouvir? Amém, queridos? Você entende isso?
Um outro ponto aqui. Deus sabe o que há conosco. Deus sabe, às vezes nem nós sabemos o que há conosco. Você há de lembrar aí que alguma vez na sua vida você já se sentiu triste e sem motivo aparente. Você se sentiu mal, agoniado, enjoado, azedo. Não tinha nem motivo. Você nem sabia exatamente por que estava sentindo aquilo. Mas Deus sabe. Deus sabe o que há conosco. Mas mesmo assim, Ele sempre pergunta. Amém? Amém. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 6, eu preciso ler isso com você. Abra aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Você lembra? Caim e Abel, dois filhos, ou os dois filhos, os primeiros dois filhos de Adão e Eva, em um certo tempo já estavam crescidos. Chegou uma época, eles foram oferecer a Deus uma oferta. Caim pegou lá uns legumes, um negócio lá, botou lá no altar. Abel não, foi lá, pegou a melhor ovelha que tinha, o melhor cordeirinho que tinha, ofereceu a Deus. Deus gostou daquela atitude de escolher o melhor e se agradou de Abel e não gostou da oferta de Caim. E Caim, quando percebeu que foi preterido e o seu irmão aceita, ele se irou. Não foi nem contra Deus, foi contra o seu irmão. E ela não conseguia falar com o seu irmão de forma pacífica. E se tem uma coisa que eu tenho raiva, é quando a pessoa está com raiva e você pergunta o que foi e a pessoa responde: nada não. Como nada não? Sua cara está mostrando essa cara azeda. Está mostrando que tem uma coisa errada. Nada não. Como nada não? Foi sim. Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Por que ele pergunta? Por que ele pergunta? Porque ele quer nos dar uma oportunidade de pôr aquilo lá fora. Você já imaginou Deus assim? Desejoso de te ouvir, desejoso de que você fale para Ele o que você está sentindo, o que você está passando, o que você está pensando. E tem gente que acha um desperdício de tempo parar e contar para Deus: pastor, poxa, combina comigo aqui, pastor. Ficar falando: Deus, eu estou assim, isso não resolve nada. Não resolve quando Deus não é seu amigo.